Então, né, primeiro, boa tarde, parabéns por ter ganhado. Muito obrigada, Marcela. Nossa, muito feliz pela oportunidade. Ai, que bom, porque dessa vez, assim, eu vi que o pessoal participou mesmo, né, não só no meu post, como no post da Sabrina também, Sim, então, parabéns que deu certo, que deu certo. Então, sim. como nós sabemos, né, mas assim, tipo, eu não falei com você antes, então não sei absolutamente nada, então, para mim é uma surpresa. Meu Deus do céu. Depois ela vai me Tá trazer tudo um agora. caso bem difícil. As minhas vontades, minhas dúvidas do zero mesmo, né? Exatamente. Conte tudo, porque o que acontece? Eu sempre gosto de ouvir um pouco, então, assim, quais são as informações que geralmente eu gosto de ouvir? Um pouco a tua situação. Ou seja, eu imagino que você esteja no Brasil, o que é que você trabalhou, eu acho que com certeza você está querendo vir para a Itália, então, se você tem ideia do teu objetivo profissional, qual é a tua situação, se você vai pedir a cidadania, se você sabe italiano, mas eu vou estar te guiando nas perguntas. Porque, assim, quanto Tá. mais eu entender o teu perfil, os teus objetivos, daí a gente pode realmente trabalhar, daí eu sei o que fazer, como é que eu posso te ajudar nessa uma hora. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho do geral sobre mim, né? Eu tenho família italiana, então eu sempre gostei muito assim de descobrir um pouco sobre a Itália. Sempre tive muita vontade de conhecer. E eu fui a primeira vez para lá numa oportunidade durante a minha graduação. Então eu fiquei 2 meses em Pádua. Quando eu fazia na minha faculdade de veterinária, eu sou veterinária. E lá eu me apaixonei pela Itália, assim. Então eu já pus na minha cabeça que eu queria voltar e quem sabe um dia morar, mas tudo em planos muito abstratos, né? E continuei tocando a vida, né? Terminei a graduação aqui, não tive mais oportunidade, até a questão financeira, né, não me permitiu de voltar, passei outras vezes. E depois que eu me formei, fiz uma residência em cirurgia, então eu sou cirurgiã veterinária, fiz um mestrado e fui fazer um doutorado. E durante o meu doutorado eu falei, não, mas eu estou continuando um caminho, que é o caminho da pesquisa, mas eu quero trabalhar na prática e eu quero tentar abrir uma porta para mim de alguma forma. E foi quando eu comecei a tentar ver a questão do doutorado sanduíche. E eu fiz daí um doutorado sanduíche, fiquei 6 meses na Itália, já, de janeiro de 2020 a 2 de julho do ano passado. Então, fiquei 6 meses, bem na pandemia, né? Peguei o começo da pandemia, quarentena, tudo. Então, Bem divertido, né? super. Assim, então, foi uma experiência muito doida para mim, mas também foi muito boa, porque profissionalmente eu consegui fazer 3/4 das minhas coisas, mas eu já fui para lá tentando abrir porta para alguma coisa, vivenciar um pouco mais a Itália, né? Conhecer as universidades, conhecer como era a veterinária lá. E então acho que para isso me ajudou. E coincidentemente, nesse período que eu fui na Itália, na veterinária eu conheci uma pessoa que é o meu namorado hoje. Então eu já tinha vontade de ir para a Itália, já fui para lá para abrir uma porta e isso, né, com certeza acabou reforçando essa minha vontade de ir para lá. Porque ele Olha, até falou: deu "Não, super certo esses 6 meses. deu Olha super certo", aí, no meio da pandemia, não podia ficar em ninguém. Na quarentena, uau! né? E foi uma coisa muito louca, porque eu conheci ele na faculdade e quando eu estava um mês e pouco com ele, veio a quarentena e eu estava em Lodi, pertinho de Milão, que é a Universidade de Milão, mas eu ficava entre Milão e Lodi, porque a faculdade ainda estava um pouco dividida em dois campos. E aí ele falou, não, vamos para minha casa, ele vai e volta, mas mora com os pais. Eu falei, gente, não quero ficar na casa dele esse tempo todo fechada, né? A gente fica com vergonha, vou abusar, ainda não conhecia, mas não a esse ponto. E a minha orientadora em seguida falou: não, Cláudia, chama Cláudia, leva ela porque vai ajudar e tudo. A gente achando que ia ser uma semana, fiquei 4 meses fechada lá com todo mundo. Então foi uma super experiência. E na verdade, assim, eu tive muita sorte, porque eles me receberam muito bem. E não é uma coisa comum, né? Eu mesma, uma estrangeira que eles mal conheciam, colocar dentro de casa, assim. Então eu fiz um intensivo de tudo ali, né? Do italiano, de convivência,
da diferença cultural, porque algumas coisas existem, né, de diferenças culturais. E nesse meio tempo a gente foi pensando o que eu queria. E ele até falou, vou para o Brasil, mas ir para a Itália já é uma coisa que eu gostaria. Foi quando eu decidi, tive que voltar, porque é uma obrigação da bolsa de estudo, então eu tinha que voltar, terminar meu doutorado, e seria esse um ano aí que eu usaria para me planejar para voltar. Então, eu estou aqui desde julho do ano passado, terminei meu doutorado, eu defendi o meu doutorado agora em junho, então eu finalizei o doutorado. Parabéns. Então, eu estou numa fase, obrigada, eu estou numa fase de transição que é uma fase até difícil algumas coisas, né? Porque são muitas perguntas e poucas respostas, embora a gente tenha um objetivo. Eu sei que eu quero ir, mas para isso eu preciso, como a veterinária é uma profissão regulamentada, eu sabia que eu tinha que regularizar a minha profissão. Então eu fui atrás de muitos documentos, porque é muito burocrático isso, né? Eu entrei lá no site do Ministério da Saúde, porque eu vi que eu podia fazer ou pela universidade ou pelo Ministério, mas pensando em já praticar minha profissão, como eu não ia para estudar mais, eu fui pela via do Ministério da Saúde. Parabéns. E eles obrigada. É uma boa escolha, porque as pessoas, não sei por qual motivo, as pessoas sempre querem fazer pela universidade, mas não tem, isso eu até digo porque pode servir, mas fazer pela universidade só tem sentido se você quer estudar. Se você quer trabalhar, você tem que fazer o reconhecimento da profissão e não do título de estudo, né? Então, parabéns. Parabéns. Eu acho que essa é uma informação, porque eu tive muito essa dúvida, porque a gente perguntava para os professores na universidade e eles falavam como se eu fosse ter que cursar disciplinas na universidade, como se eu fosse ter que fazer novos os tirotínios, que era parte da graduação, e na verdade, pelo Ministério, aparentemente, eu não vou precisar disso. Né? Exatamente, porque o que acontece? Quando eu faço o reconhecimento de título de estudo na universidade, isso significa dizer que a universidade ela vai me dar o título de estudo dela, né? Como se eu tivesse estudado ali. E como se eu tivesse estudado ali, eles vão ver o que que falta, você tem que fazer, e daí eles se dão. Então, é isso, mas assim, se você já está trabalhando, se você quer, o teu objetivo é trabalhar, daí não tem sentido ir para a universidade, né? Mas eu sei que essa é uma dúvida. É impressionante como todo mundo associa eu tenho que ir para a universidade. Eu, às vezes, tenho que convencer, mas a pessoa não se convence. Mas que bom que você já foi pelo caminho certo. Assim, na minha opinião, se o teu objetivo é trabalhar na Itália, você foi pelo caminho certo. Estou até mais tranquila, porque é uma dúvida que ainda existia na minha cabeça, porque é uma coisa que eu vejo de diferentes formas, sabe? Eu vejo cada um. E até então eu não tinha uma explicação exata, né? E eu fui por isso, só que eu entrei com esse pedido, é bem burocrático, mas é mais burocrático do que difícil. Então a gente tem que ir atrás de muitos documentos, então diplomas. Eu precisei reconhecer firma para poder apostilar, para poder traduzir e apostilar, eu precisei reconhecer firma do diretor. Né? Então, eu precisei achar cartórios em Botucatu, onde eu estudei, mandar para Curitiba, onde eu fiz a outra coisa, mas é possível. É chatinho, mas é possível. Então, eu fui atrás de tudo isso e mandei para o Ministério da Saúde em janeiro. E o que está escrito no site é que eles levam 4 meses para avaliar a sua documentação, né, fazer a comparação de disciplinas e dar uma resposta. E eu vi que essa resposta normalmente era uma prova atitudinal, eles falam, que é como se fosse uma prova com as matérias que eu vou ter que fazer para suprir as diferenças. Ok. Que é a que eu estou um pouco mais assustada, porque eu acho que é aí que eles vão, então, talvez querer avaliar, né, a minha atitude, talvez se eu falo a língua, se eu tenho alguma falha grande para exercer a profissão, né, que tem a ver com a veterinária. E é onde eles falam que talvez eu tenha que inspecionar uma carcaça, saber reconhecer alguns peixes do mercado ítico italiano, então algumas coisas um pouco mais específicas. Só que eles deveriam ter me dado essa resposta em 4 meses, não deram. E a gente mandou e-mail, até o meu sogro que está na Itália ajuda muito, porque ele trabalhou nessa parte de setor público, burocracias, então ele ligou e um dos diretores lá dentro do ministério falou que pela pandemia está tudo atrasado e eles iam começar a avaliar meu processo em junho. Então, se for 4 meses de junho, seria setembro. Então, eu ainda não sei exatamente quando eles vão me responder. Eu sei que essa prova acontece a cada 6 meses. Então, foi uma em junho,
a próxima deve ser em dezembro. Mas para eu fazer em dezembro, eles têm que me dar a resposta antes disso, né? Sim, sim. Então, eu estou torcendo para isso, e se eles me derem a resposta, a minha ideia é ir lá por novembro, em tempo da prova. Ok, perfeito. Então, essa é um pouco a situação. E É. você está pronta? Você tem a cidadania? Desculpa, então eu fiz super essa informação. Eu tenho, como eu fui para a Itália agora para fazer o doutorado de sanduíche, eu falei, vou aproveitar, porque aqui no consulado são muitos anos de espera, né? Então eu levei e tirei por lá. Só que eu tive que voltar antes de terminar tudo. Eu terminei o processo, eles mandaram até uma carteirinha eleitoral para o meu endereço que eu tinha, que na residência que eu reconheci na época, mas eu não cheguei a tirar carteira de identidade ainda, não cheguei a tirar passaporte. São coisas que eu vou ter que fazer, né, nessa próxima etapa. Eu poderia fazer aqui no Brasil, mas para isso eu teria que me inscrever no AIRE, no consulado, e teria que reconhecer a residência aqui para depois repassar para a Itália. Então eu nem mexi nisso, é como se para eles é como se eu estivesse ainda na Itália. Ok, Mas a cidadania em si chegou a concluir o processo. perfeito. Então, eu tenho algumas. A minha maior preocupação agora, eu acho, eu vou chegar lá, vamos supor que eu passe nessa prova, eu vou ter que procurar trabalho, né? E eu tenho, o meu namorado é da área, então tem alguns contatos e tudo mais, mas eu gostaria até de ter o meu currículo talvez um pouco mais preparado para isso, sabe? O meu LinkedIn, eu queria dar uma mudada nele, porque eu tenho, mas está todo em português e tá um pouco incompleto. E até eu vi que tem um modelo de currículo europeu que eu entrei, que isso meu namorado tinha me passado, eu preenchi, mas eu fiquei na dúvida se esse modelo é usado normalmente, se ele é usado em todas as áreas, sabe? Então eu queria também saber até como me apresentar quando eu for procurar trabalho, né? E uma outra dúvida que eu fiquei é se eu não passar nessa prova, porque tudo é possível, né? A gente tem que cogitar tudo. Só vou poder prestar ela 6 meses depois. E eu já vou estar lá. E eu não sei como está agora na pandemia, e eu não me importo em fazer nenhum outro tipo de trabalho enquanto eu espero, porque o meu objetivo é passar nessa prova. Mas eu também precisaria ter algum ganho, e por mais que eu vá com dinheiro, né, pensando em alguns meses, eu gostaria de ter algum ganho e fazer alguma outra coisa enquanto eu aguardo. Tá, então vamos lá, vamos pensar nessas duas hipóteses. Na primeira hipótese Marcela, dá tudo certo, faço a prova em dezembro e passo, né? Então, na verdade, eu não esperaria até dezembro. Então, é aquilo que eu sempre falo, se preparem sempre um ano antes de vir. É claro que você já começou a tua preparação, porque você não está sentado esperando, né? Imagino que Uhum. você já deve estar estudando italiano, ou já fala italiano que você viveu aqui, você já está fazendo toda a parte de reconhecimento, já deu entrada, então não é que você está sentada olhando para o universo, então assim, você já fez muitas coisas, né? E está fazendo toda a parte, aquilo que eu chamo a parte burocrática. Então assim, para Uhum. isso você está dieci lode, ou 30 Ok. lode. Então assim, parabéns, se informou, né? Já fez todo esse percurso burocrático. E, obviamente, agora tem que começar a se preparar para a parte, como é que eu posso dizer, mais do mercado de trabalho italiano, que ali já é mais difícil intuir o que fazer, por onde começar, etc. Então, assim, ó, obviamente, tipo, não sei quanto tempo você está me seguindo, mas eu tenho um curso que se chama Ricerca Attiva del Lavoro, Eu vi sobre ele. e esse curso ele dá o passo a passo para você encontrar trabalho na Itália, tipo assim, tudo. Legal. Então, assim, é até estranho, porque assim, o passo a passo do curso é aquele que você tem que fazer. Então, vamos lá. Marcela, o que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que entender o meu mercado aqui na Itália. Vamos dizer assim, que a parte positiva é que você passou 6 meses estudando aqui, né? Então, você não é como uma pessoa, tipo assim, você já tem uma certa experiência no mercado, ou sabe a linguagem, ou enfim. De qualquer forma, já entrou em contato. E essa é uma parte muito positiva. Mas eu não me pararia, enfermeira é lindo, né? Mas eu não pararia aí. Eu continuaria a
estudar o mercado, entender o mercado italiano, entrar em contato com pessoas. Eu sei que você já, durante o teu doutorado, você já entrou em contato com pessoas. Eu manteria esse contato, porque é muito importante o network, é muito importante entender efetivamente como funciona, né? Tipo assim, quais são as possibilidades que você tem, e daí a gente entra no segundo tema. Qual é o teu objetivo profissional? Você, eu estou reconhecendo para trabalhar como veterinária. Ok, mas o que exatamente? Né? Porque veterinária, tipo, é um mundo, né? Tipo, como toda profissão. O meu objetivo profissional é trabalhar com cirurgia de tecidos moles, que é o que eu me especializei aqui. E é um mercado que é uma coisa que na Itália eu até fiquei feliz, porque é mais possível do que aqui, no sentido de que ali as especializações existem, melhor, mais bem divididas. Aqui existe, mas se você pega uma cidade do interior, o veterinário faz tudo, né? E na veterinária, é, e mesmo cirurgião aqui no Brasil, eu vou operar numa clínica, eu tenho que fazer ortopedia, tecidos moles, eu tenho que fazer tudo. E na Itália, isso é um pouco mais dividido e o mercado para o cirurgião de tecidos moles existe. Então, eu posso arrumar um emprego fazendo o que eu gosto, sem precisar fazer ortopedia, por exemplo, e trabalhando só nessa especialidade. E isso envolve também um pouco da clínica cirúrgica, que é atender o paciente, né? Então, isso não me impede de examinar um paciente, não só ficar dentro do centro cirúrgico operando, mas o meu objetivo principal é ser cirurgiã em alguma clínica. Isso é o que eu gostaria, é o top 1. E uma Perfeito. outra coisa que eu gostaria de fazer na Itália é, passando nessa prova, existe uma especialização em oncologia, e eu gostaria de fazer, porque é uma área que já é a área do meu mestrado, do meu doutorado, mas eu não tenho uma especialização na parte de oncologia clínica, que é o tratamento quimioterápico, acompanhar esse paciente além da cirurgia, né? E eu acho que isso é uma área também interessante, que muito conciliável com o que eu já faço, e que até ampliaria um pouco, né, o meu leque de trabalho. Então, eu gostaria de aumentar o meu conhecimento na oncologia e trabalhar como cirurgiã. Então, esse é o meu principal objetivo. Perfeito. Então, um segundo ponto positivo, você já está com o segundo 110 lode. Você está com o objetivo profissional claro. Isso é muito bom. E eu acho que foi exatamente por você ter um objetivo profissional claro que você conseguiu dar os passos que você deu até hoje, né? Senão seria difícil, tipo, entender o que fazer ou procurar. Perfeito. Então, se eu tenho um objetivo profissional claro, aí o próximo passo é fazer o currículo. Aí a gente vai na discussão do currículo. O que que acontece? O currículo e LinkedIn, né? Eles estão sempre juntos. Ah, o LinkedIn, o currículo europeu, eu não aconselho ele. Eu sei que todo mundo fala, faz o currículo europeu, faz o currículo europeu, mas o currículo europeu, a gente usa ele em algumas situações. Que situações são essas? Se eu quiser trabalhar na universidade, geralmente a universidade eles pedem currículo europeu, se é uma universidade muito tradicional. Se eu quero trabalhar com administração pública, né? Então, assim, tudo aquilo que tem, que é muito tradicional, geralmente eles vão estar pedindo um currículo europeu. Para todas as outras ocasiões, a gente pode utilizar um currículo criativo, né? Então, se você vai fazer uma candidatura para trabalhar numa clínica, não leva o currículo europeu, porque o currículo europeu ele não vai valorizar o teu percurso, né? Ele é longo, ele vai perguntar um monte de coisa que desnecessária. Então, assim, na verdade, eu criei 9 modelos de currículo e tem 2 gratuitos no meu site que você pode baixar. Então, assim, você não necessariamente precisa usar aqueles, mas você pode ver, tipo, as partes que tem e recriar ele, tipo, pegar um outro modelo, etc. Como eu não encontrava nenhum modelo bacana gratuito, e que obedecesse, tipo, as regras do mercado de trabalho italiano, né? Porque tem uma estrutura diferente, por exemplo, do que aquele que a gente pode dizer o inglês, né? Tipo, o americano, aquele de língua inglesa. Ele já tem uma estrutura de currículo diferente, então
a gente tem que, tipo, o currículo ele tem que ser criativo, ele tem que ser imediato, ele tem que ser personalizado. Então, currículo e LinkedIn. Aqui eu estou falando a mesma coisa, né? A pessoa que lê, o currículo ele tem que valorizar o percurso que você fez e tem a pessoa quando terminar de ler ele tem que dizer, poxa, ela é a pessoa certa para. Tem que pôr as informações-chave que permita que a pessoa me enxergue como a profissional que ela quer, né? E que mostre o que eu tenho, então, né? Exatamente. Então a gente não vai falar nada daquilo que não é necessário. Então, assim, tudo lista para fazer. Continuar entendendo o mercado de trabalho italiano, né, no teu setor, como você, tipo, você já está se informando, as áreas que tem, como é que são organizadas, tipo, estudar, começar a ver as clínicas, aonde que elas estão localizadas, todas as informações nesse sentido, e fazer currículo. O objetivo profissional, parece claro, então, fazer o currículo e LinkedIn. Uma outra coisa que eles pedem muito, e é muito comum, é a carta de apresentação. Não sei se você já ouviu falar. Desculpa, toda vez quando eu termino de falar, por algum motivo, quando você fala, por alguns segundos, ele trava. Torce. Não, Vou, a carta de apresentação eu não sabia. Mas ok. não é uma carta de indicação, é uma carta feita por mim mesma, eu me apresentando. Exatamente. Obrigada pela pergunta, porque para mim, na minha cabecinha é óbvio, né? Tipo assim, hoje eu já fiz uma carta de apresentação, ontem eu fiz outra. Então, assim, ó, para mim, tipo assim, né? É bem Até o óbvio, dedo faz sozinho. até o dedo, assim, ó, não é bem assim, porque esses cabelos arrepiados aqui, você acha que é o quê? Cabelo crescendo? É que eu tenho que estudar tudo, eu tenho que estudar o perfil da pessoa, eu tenho que estudar a vaga, eu tenho que, né? Então, depois que eu já fiz o currículo, para fazer uma carta de apresentação, eu passo uma hora. Né? Uhum. Então, assim, não é porque a Marcela tá ali, faz tudo. Não, aqui a gente não faz nada de qualquer jeito. Então, aquilo que eu tô querendo dizer é que, para mim, é óbvio o que é uma carta de apresentação, talvez para você, não. Então, vamos lá. O que é uma carta de apresentação? É como se fosse uma cover letter, né? Como eles geralmente utilizam, mas com uma outra estrutura. Os italianos, eles são muito diretos, eles são objetivos. Então, se você escrever uma carta de amor, ninguém vai ler. Tem que ser uma carta de apresentação e obedecer às estruturas, né? Então, você tem que, praticamente, falar do teu percurso e criar link com aquilo que eles estão procurando, né? Mas é uma carta de apresentação. Você vai se apresentar de uma outra forma, falando somente de coisas essenciais que, de repente, o currículo ele já vai ser um pouco mais geral, né? Ele vai contar um pouco mais a tua história de uma forma mais abrangente. Sim. E essa carta de apresentação, então, provavelmente é uma carta que talvez eu vá ter que fazer para cada clínica que eu vá, que vai ser mais de acordo com o perfil que eles procuram, então, né? Exatamente. Não é uma que eu vou usar para tudo junto com o currículo. Não, para sua felicidade, você vai ter que personalizar ela cada vez. É claro que, por isso que eu acho que as pessoas elas precisariam ter competência para fazer currículo e carta de apresentação. Marcela, você faz currículo e carta de apresentação? Faço. Mas eu gosto de ensinar, eu gosto que você saiba. Então, inclusive, quando eu faço, eu ensino. Por exemplo, hoje eu fiz uma carta de apresentação, eu mostrei como eu faço, o que é que eu leio no anúncio, na oferta, para poder escrever a carta. Eu ensino a identificar as palavras-chave para depois criar, e depois eu falo sempre para o meu cliente, agora você vai fazer uma. Ele vai me mostrar. Porque é uma competência que você precisa ter. Você vai fazer 500 milhões de vezes, né? Tipo, você vai personalizar. É claro que a história é sempre a tua, é claro que a gente pode fazer uma carta de apresentação um pouco mais geral, e daí você vai personalizando. Então, assim, cada vez que você faz, não é que você vai passar uma hora, né? Você vai passar 10 minutos para adaptar, né? Então, assim, mas aqui a gente não existe atalho. Tem que cumprir essas regras, condições que são os passos mínimos mesmo, né? Procurar trabalho é um trabalho. E vai ser gratificante, né? Imagina, você trabalhar na tua área aqui na Itália, um país que você escolheu para viver.
entre parênteses, ganhando em euro talvez faça também um pouco a diferença, né? Né? Então, aquilo que eu quero dizer é que é um esforço que vai pagar depois. Então, assim, a gente não pode procurar emprego de uma forma desesperada, né? Então, assim, não, até porque pelo que eu conheci você, você não parece que você está fazendo nada de forma muito desesperada, né? Tipo, você está seguindo já um planejamento, né? Teve um imprevisto aqui no Ministério da Saúde, mas você já se adaptou, né? Então, também tem que continuar assim com os próximos passos. Ok, depois disso, aquilo que eu geralmente eu trabalho é a preparação para a entrevista de emprego. Inclusive, no meu site, eu não tenho como enviar o link agora, mas assim, qualquer coisa eu te envio depois. No meu site tem um artigo que eu escrevi que fala sobre os 5 erros para não cometer quando a gente vai na entrevista de emprego. E ali eu já ensino como se preparar para a entrevista de emprego, porque a entrevista de emprego aqui na Itália vai ser diferente, né? Uma coisa muito importante, o italiano, ele vai contratar você somente se ele confiar em você. Você pode ser competente, você pode ter, é, tipo, doutorado sanduíche, pode falar 5 línguas, mas se ele não confiar em você, ele não vai te dar trabalho. Então, a comunicação aqui na Itália é muito importante. Seja a comunicação, aquilo que eu sempre falo, infelizmente, né, porque o mundo seria mais fácil se não fosse assim, mas infelizmente aqui o mercado de trabalho italiano, você não só tem que ser competente, mas você tem que parecer competente. Tem que saber vender o meu peixe, né? Exatamente, veterinária, você tem que saber vender o seu peixe. E depois cuidar do peixinho. Isso é uma coisa, eu até vi isso que você falou dos 5 erros para não cometer na entrevista de emprego. Eu tinha já visto isso mesmo. Inclusive, eu tinha marcado já para eu olhar, porque é uma coisa que é uma dúvida para mim, porque eu nunca passei por uma experiência do tipo, né? Uma entrevista de emprego, nem aqui, na verdade, se eu for ver. Então, eu tenho uma experiência de trabalho no Brasil, mas como eu passei muito tempo seguindo carreira acadêmica, tudo que eu fazia era paralelo a isso. Então, aqui no Brasil, eu nunca fui contratada, eu fazia cirurgia volante, porque é muito usado aqui também. Então, você vai, a clínica te chama, fala, tem um caso, você vai e opera com o material, você leva o seu corpo e a sua mão de obra, e o seu conhecimento cirúrgico. Mas o material é da clínica, paciente é da clínica, é tudo da clínica, né? Então, eu acho que até nesse sentido, talvez eu vá enfrentar inicialmente uma realidade diferente na Itália. Porque eu não vou chegar com o meu material, eu posso até um dia querer ser mais autônoma, entender melhor ainda esse mercado para comprar o meu material e prestar serviço, mas inicialmente eu acredito, né, que seja mais fácil, até você me corrige se eu estiver errada, mas procurar um emprego fixo, porque começar do zero como volante, isso vai exigir um tempo, vai exigir que as pessoas me conheçam, que elas queiram me chamar, né? Porque não vão me chamar do nada, achar o meu nome ali numa lista perdida e falar, vou chamar essa cirurgia aqui que eu não conheço para operar na minha clínica. Então, para mim, isso é um desafio, assim, eu vejo que vai ser um desafio porque é uma coisa nova, né? Uma coisa pela qual eu nunca passei antes. Exatamente. E é ganhar a confiança, né? Por isso que eu falei sobre a fiducia. Porque ela é muito importante, que as pessoas realmente vão contratar você somente se elas confiarem em você. Então, por isso que eu ensino sempre a criar um network, criar uma rede de profissionais que conhecem você, a tua habilidade, e isso, principalmente na tua área, você vai precisar, né? Conhecer muitas pessoas, né? Então, vamos pensar. Essa daqui seria, na primeira hipótese, deu tudo certo, eu vou procurar trabalho, né? E na minha área. No caso que você tenha que esperar mais 6 meses para fazer uma outra prova, nesse caso, o que eu te aconselho? Não vai procurar trabalho, tipo, muito longe da tua área, não. Fica na tua área, nem que seja de assistente de veterinário, secretária de veterinário, não sei.
Mas fica na tua área, porque você vai começar a conhecer pessoas, as pessoas, né, tipo, vão te dar oportunidade, você vai estar tipo assim, não perde aqueles 6 meses, não perde. É uma forma de aumentar, talvez, o meu networking nesse tempo que eu estou esperando, né? Exatamente, aí você, tipo assim, vai, procura emprego, não sei, qual uma coisa que você é ruim demais? Uma coisa que eu sou muito ruim, Sim. ai, pode ser relacionada a qualquer coisa? Porque trabalho, assim, que você acha que se você fosse trabalhar seria terrível. Não posso ser cozinheira, por exemplo. Trabalhar em cozinha, para mim, em algum local, eu acho que seria um problema. Porque eu Somos não duas. tenho muita noção de cozinha. Oi? Somos duas. Você vai saber cortar verdura, acho. Ainda assim, eu não sou nada ágil para isso. Eu Eu acho não- que até vou ter que ganhar agilidade com o tempo, né? Eu consigo cortar verdura, mas como é uma coisa que eu como muito fora, eu realmente não sou muito boa nisso. Ok. Tipo assim, estamos na mesma barca, porque eu sou terrível, né? No mesmo barco. Eu sou terrível também com a área da cozinha. Então, o que que acontece? Imagina você vai nesses 6 meses, fica desesperada, vai trabalhar na área da cozinha, né? Tipo, como ele lava piatti ou aiuto cuoco. Não vai estar estudando na tua área. Vai assim, vai se sentir a última pessoa da fila do pão. A autoestima vai para -20, né? Você vai se sentir frustrada, aí você vai para a prova e a possibilidade de ir para a prova e dar errado é muito maior do que a primeira. Porque você fala assim, eu não tenho capacidade de cortar verdura, porque a Yuto Coco faz isso, né? Corta verdura. Eu não tenho capacidade de cortar verdura, Isso eu sei imagina, fazer, cortar um cachorro. imagina se eu vou conseguir cortar um cachorro. Entendeu? Mas assim, a gente começa a questionar tudo, porque a gente é um período de mudança. Já veio aqui na Itália, um período já, inclusive, muito difícil, e você vê que já tem coisas que você tem que se adaptar, né? Tipo assim, vamos dizer assim, a parte positiva é que você teve um suporte, mas de qualquer forma, né? Agora você vai, mesmo com suporte, é andar com as próprias pernas, né? Começar a tua carreira. Então, é um mundo muito novo, né? Uma coisa é você estar dentro de uma universidade, uma coisa é você estar se propondo como profissional, né? Você não está num ambiente protegido, né? Então, eu aconselho, fica na tua área. Na tua área que, tipo assim, tem que ter um monte de coisa que você pode fazer dentro da veterinária. Nem que seja dog sitter. Isso é uma coisa, é uma boa dica mesmo, porque a gente tem essa tendência, né? Eu já estava pensando em tudo, já estava pensando em camerieira, me candidatar a 500 mil coisas que não tem nada a ver. É pra E quê? Quebrar coisas que eu não sou. copo, prato. E coisas que, inclusive, eu nem sei agora na pandemia se eles estão abrindo nem muita vaga para isso, se acho que a Itália está se recuperando bem, né? Mas eu não sei, é uma coisa que é tudo um pouco surpresa, sabe? E eu acho que uma dificuldade que eu estou enfrentando agora é a dificuldade dessa expectativa, né? Que é o que você falou, é um período difícil, principalmente psicologicamente falando, eu acho. Vem muita ansiedade, né? Uma ansiedade muito grande, uma ansiedade de querer passar, é uma ansiedade de querer que o Ministério da Saúde responda. Nesse meio tempo, eu estou tentando estudar e eu vi que tinha um material de estudo disponível no site. Clico, ele não existe mais. Daí eu fui falar com o Ministério, ah, não, você tem que pedir para a universidade. Fui pedir para a universidade, ah, não, você tem que falar com o Ministério. Então, por sorte, eu consegui um material de Milão, não é o material de onde a prova é feita, que eu preferiria, mas vale do mesmo jeito, porque certas coisas não mudam, né, de acordo com o local. E eu estou tentando começar a estudar pelo mais provável de cair, que é medicina legal e inspeção, porque são coisas que as leis mudam. Então, isso eu acredito que eles vão me pedir de qualquer forma. Então, é um momento de ansiedade grande, né? Porque até isso eu tô apostando numa carta, mas é uma coisa que eu não tenho como saber ainda. Então, imagina, você já está numa situação de instabilidade, né? Tipo, instabilidade no sentido que você está tendo que hipotizar coisa. A gente não tem certeza de nada, né? São Uhum. coisas que estão fora do teu controle. Quando que eles vão responder, quando você vai fazer a prova. E você está no Brasil. Imagina essa situação você aqui na Itália, né? Porque daí tem que pagar tudo em euro, né? Então, assim, o que que acontece?
Aí daí você, nessa situação, você vai fazer um trabalho aonde você vai se sentir, vou usar, desculpa a palavra, um pouco incompetente. Porque assim, ó, eu trabalhei, você já assistiu alguns vídeos, assim, eu me sentia, tipo, de 0 a 10, a baixa autoestima era -20, a minha autoestima, tipo, nem... Então, isso vai, como é que eu posso, vai deixando a gente, tipo, muito sensível e a gente acaba perdendo a nossa estrada. O que que eu posso te aconselhar? Foca naquilo que você tem controle. Eles vão ter que responder, eles não podem não responder. Não existe essa opção, tipo, eu não vou responder nunca mais, né? Tipo assim, olha o teu background, olha tudo aquilo que você fez até agora. Tipo assim, tudo aquilo que você planejou, você fez, conquistou e conseguiu. O que é uma prova do Ministério da Saúde. Não passou, faz de novo. Tipo, né? Vai ser até melhor que você já sabe o que vai ter que estudar, né? Já vai estar mais informada. Então, assim, a coisa não é se eu vou passar, vou, tipo assim, tipo, quantas provas você já fez na vida? Não, com certeza. É uma coisa que eu sei que eu vou ter que enfrentar. Não é uma coisa, como você falou, no sentido de ser uma prova, não é uma novidade. Então eu vou encarar e se não passar, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção dentro Gostei de de tudo. ver. 30 e lode novamente. Essa é a mentalidade. Desistir não é uma opção. Ok, quando eu penso assim, aí eu tenho que pensar, ok, como eu posso chegar ali mais preparada? Uhum. Né? Assim, a gente vai focar naquilo que a gente tem controle. Aquilo que eu tenho controle é estudar, melhorar o meu italiano, né? Estudar as leis lá, criar um programa de estudo, Sim. né? E assim, ó, e a coisa melhor é não deixar isso pegar você. É, Prova é sempre uma prova. Não é a exatamente. prova. É bom que a gente pode, você pode repetir. É. Sim, eu tenho a chance de refazer, né? Então, assim, não é que deu errado aí agora tudo, né? E você, se você também tem um plano B, ou seja, vamos lá, já pensando em um trabalho alternativo dentro da minha área. Então, você vai estudando, mas já tá, não é que a tua vida tá parada. Você está estudando para a prova e continua criando rede, conhecendo pessoas e trabalha como assistente, nem que seja doxita, já tá ali aos teus clientes. Uma coisa que eu acho até que nesses dias, uma coisa que foi boa, mas às vezes não é tão bom assim, né? Não é que não é tão bom. Meu namorado que não me escute, mas ele não vai entender o português mesmo. Mas é bom você saber que você tem alguém lá. Por exemplo, eu ter conhecido ele foi muito legal. Mas uma coisa que eu percebo é que eu não, se eu me baseio muito nisso, eu me desestabilizo um pouco. Porque e se não der certo? Sempre existe essa possibilidade, né? Eu não posso ir para lá também focando nisso, ou só por causa disso. Então, eu já queria ir para lá antes. Então, não é uma decisão única e exclusivamente baseada nisso. Mas se eu começo a me focar muito nisso, o meu medo é, se der errado, eu vou me desestimular no resto, né? Porque é uma possibilidade, né? É uma pessoa que eu convivi pouco tempo. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu talvez tenha que focar nos meus objetivos de vida gerais, né? Exatamente. Exatamente. E isso é fantástico. A gente foca naquilo que eu tenho controle. Vou citar, vou abrir um pouco mais, tipo, life coach. Vamos abrir um pouco mais. O que que eu quero, né? Um exemplo. Eu, Verônica, quero ser cirurgiã na Itália. Eu quero me casar e quero ter filhos. Vai ser com Giuseppe, estou inventando o nome. Vai ser com Giuseppe? Não sei, vamos ver. Se ele fará ele bravo, maybe. Né? Vamos ver quem Exatamente. é Giuseppe, né, para decidir coisa. Giuseppe, não, eu que vou decidir. Vamos ver. Se o Giuseppe passar na prova, foi muito simpático, né? Foi, tipo assim, gentil. Quem sabe ele vai me... Ver que o jogo muda? Muda. E E acho que isso traz a sensação do poder estar com a gente, né? A gente não pode transferir isso para ninguém. eu vou dizer uma coisa. O Giuseppe percebe.
Posso fazer coach de relacionamento agora, fazer um outro. Aqui tá tudo. Aqui tá tudo. Última parêntese. Última parêntese. Eu não acredito que eu vou estar dizendo isso, tá? Vou dizer. Uma aula peculiar essa, Tá, diferenciada. só aparece, daí eu já entro e saio rápido. Um homem não é um conceito geral da nação, tá? Para não, né? Eu vou dizer assim, essa é uma opinião by Marcela, não tem nada a ver com a história da vida, etc. Mas o homem, ele vai escolher ficar com você porque ele não quer que nenhum outro fique. Exatamente. Não, isso eu concordo plenamente. Então, é ameaça. Tipo assim, eu quero ficar com ela e eu tenho que agir. Então, eu tenho que pedir namoro, eu tenho que fazer, porque eu não quero perder ela. Aquilo que eu sempre falo, e tudo isso que eu tô falando, serve para trabalho, tá? Porque é a mesma coisa. A gente tem que olhar no espelho e tem que dizer, a maravilhosa sou eu. Isso também na entrevista de emprego. Eu vou para a entrevista de emprego metida, me sentindo assim, a rainha da Inglaterra. Vou lá e digo assim, ó, maravilhosa sou eu. Tipo, você me contratando, tipo, você é muito sortudo. Muito sortudo. Exatamente. O prazer é seu, né? A sorte é sua. Exatamente. Você trata de me tratar bem, fazer as perguntas certas na entrevista de emprego, vou estar avaliando. Então, esse é o conselho que eu dou para os meus clientes. E, pelo incrível que pareça, muitas vezes eles dizem não. Os meus clientes e alunos, eles dizem não para a entrevista de emprego quando não é adequada para eles. Aí você vê, isso daí é o auge do absurdo, né? Você vai estar... Isso não, sim, faz parte do meu percurso, porque o percurso é teu. O percurso é teu, né? Vamos dizer assim, que seja para trabalho, esse trabalho faz parte do meu percurso, ok. Pode fazer parte do percurso provisório, perfeito. Né? Essa situação amorosa faz parte do meu percurso. Não, então, sinto muito, José, pessoal. Beijinho para você, porque a maravilhosa sou eu. Você que tem que, né, nadar. E assim, é engraçado, porque são coisas que eu tenho vivido isso e observado que parecem muito separadas, mas são muito parecidas, né? E tem tudo a ver com a nossa segurança. E a segurança, a autoestima, que vale para o relacionamento e vale para o trabalho também. E se não tiver, e a gente não pode deixar um interferir no outro, né? Porque, eu tô indo, tô postando minhas fichas na Itália, eu já queria isso antes, então não vamos confundir com uma outra coisa. Se der errado no relacionamento, foi isso que deu errado, não o resto. Então, não vou desfocar em um porque um foi mal, né? Então, não é nem o caso de agora, porque não tem nada, mas é um medo que eu tenho. É um medo que eu tenho no sentido de que eu tento não pôr todas as minhas fichas aqui, porque isso pode não dar certo. E o meu foco é geral. Meu foco inclui isso, mas não só isso, né? Porque tem a ver comigo. E o foco é você. O foco é você. Então, você tá bem, você tá maravilhosa, você tá investindo na tua carreira, tá dando um passo importante e vamos ver se ele se encaixa. Vamos ver. Vamos ver. Exatamente. Vamos ver. Vai nadar e fazer muita pasta, né? Então, isso porque você vai se tornar muito mais interessante. Não porque você não era antes. Mas isso, aqui, parece que a gente tá falando de relacionamento, mas eu tô falando de trabalho. Sim. É a mesma coisa. Eu acho que é o mesmo caminho, né? É o mesmo ponto de vista, é o mesmo tudo. Então... É sim, porque isso é a vida. Né? Tipo, imagina, vai eu para entrevista de emprego. Tipo, coitadinha, pedindo por favor, me dê uma oportunidade, acabei de chegar na Itália. Você, meu querido, aqui a gente não tá, né? Tipo, eu vou, aqui não é escola, não. Aqui é profissional, eu vou. É isso que o pessoal não entende. Porque o pessoal diz, Marcela, qual é o trabalho mais fácil? É aquele que você sabe fazer. Qual é o trabalho mais fácil para conseguir trabalhar na Itália? É aquilo que você sabe fazer. Simples assim. É a tua área de competência. Ontem eu estava falando com... Ela era advogada, ela fez advogada, fez setor contábil, ela está se preparando para vir aqui na Itália. E eu já convidaria ela para a live, porque ela nem chegou aqui e nem está trabalhando. Ela fez uma mudança de carreira tão grande, ela foi para a área de arquitetura. Quando ela foi para a área de arquitetura, o professor olhava para ela e disse, você nasceu para fazer isso. Você nasceu arquiteta. Ela se descobriu. Então, assim, tem coisa melhor do que a gente trabalhar na nossa área? Porque a gente é competente, a gente é bom, quem não quer estar do nosso lado? Né? Então, assim,
Você, o que você quer para a tua vida? Porque aquilo que eu sempre falo, mudar de país não é como mudar de roupa. O que que eu quero? O que que eu me espero? O que que eu espero da Itália? Né? Porque se não for, tipo, esse trabalho, é por isso que as pessoas vão tão desesperadas para entrevista de emprego. Porque é a mesma coisa que eu pensar que Giuseppe é a minha única opção. Menino, quem fala isso? Né? O mundo é cheio de opção. Isso também para trabalho. Então, o pessoal vai para a entrevista de emprego, meu Deus, se eu não passo, é a mesma coisa, a tua prova. Você vai para a Sim, prova, não, você pode repetir, e aí? A vida só é segue. um medo, não só é um medo infundado, como é um medo que atrapalha, né? É um medo que traz o motivo do medo, porque é impressionante que como isso faz diferença mesmo, até para tranquilidade, né, na hora da prova, não se sentir passar mais segurança no momento da entrevista. Exatamente. E o problema é a solução. Todas as vezes que na minha vida profissional, em todas as áreas da minha vida, aconteceu, por exemplo, acho que eu já contei essa história, tipo, eu trabalhava com a multinacional que acabou absorvendo todo o meu tempo, e eu deixei outros projetos para trabalhar somente com eles, porque assim, o retorno econômico era muito interessante. E daí o que acontece? De um momento para o outro, mudou o diretor e falou: o que que vocês estão pagando tudo isso para essa pessoa aqui? Né? Quiseram diminuir o seu Vocês salário. querem me explicar o porquê? Aí eles tentaram negociar. Eu falei, não, então de um dia para o outro, parou. Então, assim, obviamente, como eu estava somente com aquela empresa, né, que é uma multinacional, eu fiquei praticamente sem trabalho. Mas foi esse empurrão maravilhoso. Foi o eu não aceito negociação, porque os nossos standards, que isso daí, como é que eu vou traduzir isso no português? Tem que ser alto, né? Tipo, os meus padrões, Padrões, né? aquilo que eu quero é alto. Então, ou você se adequa, ou você que está perdendo. E foi essa negociação. Tipo assim, ó, eu fico mais competente, né? Eu tenho mais experiência, você quer me pagar menos. Você quer que você tá vindo para onde? Calma, que é isso? Né? Então, assim, Tratar depois e ter que pagar mais. exatamente, eu não aceitei aquela, pagando consequências, obviamente. E daí, hoje, eu trabalho para mim mesma. Eu tenho 3 pessoas que trabalham para mim, né? E eu continuo trabalhando como no setor de recursos humanos, mas para outras empresas que valorizam. Inclusive, ela me chamou depois, tá? Só daí, me chamou depois. Mas assim, você entendeu? Então, a gente não negocia. E não é que a gente nem precisa falar. Ah, o trabalho é dentro. A gente entra com uma segurança tão grande. Olha a live da. Meu Deus do céu, você precisa assistir essa live. Carol, olha só. O tema da live é lembrar de quem eu sou me fez chegar aonde eu queria. Ela tem estudado por anos, trabalhado na Irlanda por anos, e ela nunca tinha conseguido trabalhar na área. E é a questão como o autoconhecimento faz a diferença, né? E ela estava, assiste, porque eu não quero dizer, mas ela estava, meu Deus do céu, tipo assim, ela estava se sentindo muito mal nesse sentido, né? Tipo, com a baixa autoestima, não se sentia, no meio da pandemia, não se sentia pronta, etc. E conta como ela foi para a entrevista de emprego. Com a segurança que só tem ela ali, né? A dona do pedaço. Sim. Entendeu? Quando a chave vira dentro, tudo muda, tudo. Tudo, Né? tudo, tudo, tudo. As pessoas percebem. Você não precisa falar. Percebe? Percebe? Então, Se você transparece aquilo, né? Com assiste certeza. que vale a pena. Porque assim, ó, ela conta o percurso dela, o que que ela fez. Porque é um trabalho interno, né? As pessoas acham que é só fazer o currículo. Não! Quem que vai estar escrevendo o currículo? Você passa todas as suas seguranças ali. Você vai na entrevista de emprego, parece que você, tipo, é uma coitadinha. Ei, calma. Eu quero ver você encontrar alguém com o meu background, com a minha seriedade, com o meu talento, com a mão firme, como eu. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E é engraçado, porque eu me preparei em muitas outras coisas
E no fim das contas, essa é a parte que mais assusta, né? Então, acho que isso é para ver como é importante também a gente se preparar internamente, psicologicamente, para enfrentar uma coisa que a gente já sabe que vai ser assim, né? Então, eu acho que essa parte é muito importante. Eu vou te confessar um pecado. Eu vendo a parte técnica, porque as pessoas só se preocupam de currículo, né? Mas eu entrego essa parte que é mais importante. Eu preparo a pessoa que vai fazer a entrevista de emprego. Que a gente não é um papagaio. A mudança é dentro. Obviamente, tem técnicas de como procurar trabalho, de como fazer, tipo, criar, fazer o, tipo, como é que eu posso dizer? Criar um network, conhecer pessoas na área. Claro que tem técnica, claro que tem um passo a passo. Mas essa parte interna, que a gente desconsidera, muitas vezes, é muito importante. Porque é você que vai atuar o teu projeto. Você que vai executar. E se você não tiver bem, e esse é um percurso contínuo, tá? Inclusive, eu estou preparando, não estou vendendo não, porque não está pronto. Eu estou preparando um percurso, tipo, não é um percurso, é uma monitoria, para cuidar desse aspecto. Tipo assim, para a gente. É que fica até difícil explicar porque não está pronto, né? Então não tem nome, não tem nada. Mas assim, é como, tipo, a gente tem que aprender a cuidar da gente, a nos amar. Colocar a gente como prioridade. Isso não é ser egoísta, não. Mas colocar a gente, é o meu sonho. Eu vou realizar o meu sonho. Que seja com essa clínica, com a outra clínica, que não importa. Eu vou realizar. Eu sou a responsável pela minha vida. Se eu não arregaçar as mangas e fizer, nada vai acontecer. Então você vê que o jogo muda. Quando a gente pega a responsabilidade da nossa vida, a gente faz acontecer. E a gente. O não é. Como você falou? Ai, você Não é falou. uma opção. Hã? Desistir não é uma opção, né? Você entendeu? Quando você tem essa mentalidade de desistir uma opção, Sim. muda. Você não vai perguntar, será que? Aconteceu também de novo essa semana. Uma enfermeira também, ela falou, Marcela, eu não imaginava que eu poderia conseguir emprego, não sei o quê. Ela assistiu a live e conseguiu emprego. Até com a live, gente. Olha, Até as lives, o pessoal, tem gente que lê o e-book e consegue emprego. Tá maravilhoso aqui. eu vou correr para assistir isso. Assista aquela Sim, live. Live mas que eu acho que é exatamente isso, né? Porque é o que você falou, não adianta a gente escrever, até porque na própria escrita a gente coloca as nossas inseguranças. Então, acho que a gente tem que estar bem para apresentar as nossas qualidades, né? E para nós mesmos acreditarmos nelas antes de mostrar para o outro. Porque se a gente vai inseguro, quem é que vai acreditar se nem a gente acredita, né? Então, eu acho que isso. Exatamente. E lembra o que eu falei no começo? A palavra-chave do mercado de trabalho italiano é confiança. Se eu estou inseguro, eu não vou transmitir confiança, as pessoas não vão contratar você. Ah, Marcela, não tem trabalho na Itália. Não existe não tem trabalho na Itália. Não existe. Não tem cirurgião na Itália. Claro que tem, mas por que não estão querendo me contratar? Aí daí preciso entender, preciso fazer para eu ser atrativo. Mas não existe não tem trabalho na Itália. Como não tem? O pessoal que vive como? É uma coisa que tem que ter, né? Tem espaço para tudo, né? No fim das contas. É só a gente saber se colocar. Mas é bom porque eu anotei cada passo. Já também esclareci um pouco a minha dúvida do currículo, porque eu achei que esse currículo europeu era uma coisa um pouco padronizada geral, mas eu já vi que eu tenho que trabalhar mais no meu LinkedIn, preciso aprender um pouco sobre essa carta de apresentação. Bom, que eu também que eu já sei que você trabalha com isso. Então, tudo isso dá um norte, né? Um norte e melhora também a segurança, porque sabendo o caminho que a gente vai seguir, tudo é mais tranquilo. Claro. Ai, que bom. Tem alguma outra pergunta final? Eu acho que assim, o meu principal era só um pouco sobre a questão de entrevista, a questão de currículo e essa questão do e se eu não passar, quais seriam as minhas alternativas, né? E acho que isso já está mais claro. Até a questão de se eu não passar, ficar mais na área de veterinária. Isso é uma coisa que eu já vou procurar, porque antes eu estava com a cabeça de vou tentar qualquer coisa que me sustente nesse período. Mas aí eu perco o foco, ou então vou ter muito pouco tempo para estudar, e se eu não estudar, eu não passo na próxima. Então, acho que é tudo entender, né,
o que fazer para conseguir aquilo sem perder o foco. Exatamente, exatamente. Obviamente, você tem o meu WhatsApp, qualquer coisa, me escreva, né? Estamos aqui para, obviamente, estamos aqui para ajudar. Tipo assim, faz maratona nas lives, né? Porque cada live é uma história diferente, a gente sempre aprende. Eu te enviei já aquela da Carol, vale a pena assistir, né? E cuide de você. Tipo, você que vai fazer tudo isso. E não se esqueça, a maravilhosa é você. Exatamente. Tem que se valorizar, né? Esse é o primeiro passo. Em todos os aspectos, tá bom? Sim, tá certo. Muito obrigada, Marcela, pelas dúvidas, pela oportunidade. Já foi esclarecedor e acho que foi muito revigorante também, porque é bom a gente falar sobre isso, né? Ajuda tudo. É verdade. E muito obrigada. Inclusive, eu vou dizer para todo mundo que está assistindo aqui, a Verônica autorizou a gente gravar. Então, eu te agradeço, porque, obviamente, a tua história vai estar ajudando outras pessoas. E como ela ganhou o percurso, ela está sendo generosa em deixar eu compartilhar, né, esses ensinamentos, esses insights com outras pessoas. Então, eu que te agradeço e o pessoal vai estar todo mundo feliz aí que você foi generosa. Que eu acho que com certeza, assim, poxa, quantos insights a gente teve, né? Então, com certeza vai ser muito útil. Tá bom, Verônica? Tá certo. Obrigada, viu, Marcela? Beijão. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.